Agora vamos para a nossa terceira aula de limites falar sobre continuidade de funções. Na aula passada, vimos que a gente consegue calcular os limites de algumas funções quando x tende a a, simplesmente calculando o valor da função em a, certo? E eu até comentei que as funções com essa propriedade são chamadas de funções contínuas em a. É o que veremos agora. Quais são as condições necessárias para que uma função seja contínua em um número a? Bom, para começar, o que significa continuidade? A ideia de continuidade aqui nas funções é a mesma ideia do emprego da palavra continuidade no nosso uso comum, no nosso dia a dia. O que é uma coisa contínua? É uma coisa que acontece sem interrupções, né? Então, para a gente entender a continuidade de uma maneira bem tranquila, observe esses três gráficos que eu coloquei aqui para a gente. O gráfico da função f, o gráfico da função g e o gráfico da função h. Se você tivesse que chutar para mim qual dessas três funções é contínua em x igual a a, provavelmente você chutaria a função f, né? E você está correto. É a única das três funções que não é interrompida para x igual a a. Veja que a função ela não tem nenhum buraco aqui, ela não é interrompida. Eu consigo desenhar o seu gráfico de uma só vez, sem ter que levantar a ponta do giz do quadro. Então, a gente diz que essa função é contínua em x igual a a. Já a função g, veja que ela é interrompida quando x vale a. Existe um buraco aqui, né? Eu não consigo desenhar esse gráfico de uma só vez sem levantar a ponta do giz do quadro. Assim, dizemos que essa função é descontínua em x igual a a. A é um ponto de descontinuidade dessa função aqui. A mesma coisa acontece com a função h. Ela também é interrompida para x igual a a. Essa função também é descontínua em x igual a a. A também é um ponto de descontinuidade dessa função aqui, tá? De maneira mais precisa, temos a seguinte definição. Uma função f definida num intervalo i com a pertencente a i é dita contínua em x igual a a se o limite da função quando x tende a a for igual a f de a. Ou seja, o limite da função quando x tende a a tem que ser igual ao valor da função em a, certo? Primeira condição que nós temos, então, é o a pertencer ao domínio da função, tá? Para a função ser contínua em x igual a, a primeira condição é o a estar no domínio dessa função. A função tem que existir para x igual a a, certo? Vamos observar aqui as funções f, g e h. Na função f, a primeira condição é satisfeita, né? Porque o a está no domínio dessa função. A função existe quando x é igual a a, certo? Quando x é a, temos o f de a, tá aqui, esse ponto. A segunda condição é que o limite da função quando x tende a a exista e esse limite seja igual ao f de a, né? Então, vamos observar aqui. Qual é o limite da função f quando x tende a a? Bom, quando a gente se aproxima do a tanto pela esquerda quanto pela direita, a função se aproxima exatamente desse ponto aqui, que é o f de a. Portanto, esse limite ele é igual a f de a. Estão satisfeitas todas as condições, né? A função f ela é contínua em x igual a a. Vamos observar agora por que essas duas funções elas são descontínuas em x igual a a. Bom, a função g ela é descontínua em x igual a a porque o a ele não faz parte do domínio dessa função. Veja que a função não está definida para x igual a a. Quando x é exatamente a, temos uma bolinha aberta, indica que esse ponto não faz parte da função. A função não está definida, não existe para x igual a a. Então, se não existe aqui o f de a, a função já é descontínua em x igual a a. Já a função h, o que acontece com ela? A primeira condição é satisfeita. O a faz parte do domínio dessa função, olha só. Quando x vale a função resulta o h de a. É esse ponto que está aqui em cima, bolinha fechada, né? Porém, o limite da função, quando x tende a a, esse limite ele não existe. Por quê? Veja que quando a gente se aproxima do a pela direita, a função se aproxima do h de a. Porém, quando a gente se aproxima do a pela esquerda, a função se aproxima desse ponto aqui, que é outro valor, né? Portanto, limites laterais resultam valores diferentes, não existe o limite dessa função quando x tende a a. Se esse limite aqui não existe, não tem como ser satisfeita essa condição, né?
então a função também é descontínua em x igual a a. Tá ok? Agora a gente vai observar um pouquinho mais disso aqui, resolvendo um exemplo. Vamos lá. Olha só o nosso exemplo. Temos que verificar a continuidade da função f de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 2 para x igual a 2 e para x igual a 3. Bom, o que muda agora é que não temos o gráfico da função e sim a sua lei de formação. Não muda nada, tá? As condições elas são as mesmas. Então, será que a função ela é contínua ou não para x igual a 2? A primeira condição é o 2 estar no domínio dessa função, né? A função ela tem que existir, tem que estar definida para x igual a 2. Como que eu verifico isso, professor? Através da lei de formação da função. É só você tentar calcular o valor da função quando x vale 2. Se você conseguir resolver isso, chegar num valor, beleza. Esse é o valor né, da função quando x vale 2 e o 2 está no domínio dessa função. Se você não conseguir resolver, é porque o 2 não faz parte do domínio, né? Quando eu digo não conseguir resolver, é chegar numa divisão por zero, numa indeterminação, 0 sobre 0, ou se for uma função que tem um radical, você tem um número negativo dentro dessa raiz, sendo que o índice da raiz é par, coisas assim que não podem acontecer, certo? Então vamos lá, a nossa função é 2x mais 1 sobre x menos 2. Tentando calcular o valor da função em 2, o f de 2, o que vai acontecer? Fica 2 vezes 2 mais 1, dividido para x menos 2, fica 2 menos 2. Olha só o problema que a gente encontrou aqui. Em cima fica 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. O problema é que embaixo 2 menos 2 resulta 0. Eu consigo resolver isso aqui? 5 dividido para 0? Não consigo, né? Significa que a função ela não existe, ela não está definida para x igual a 2. O 2 não está no domínio da função. Se a primeira condição ela não foi satisfeita, o 2 não está no domínio da função, então eu já posso afirmar que a função é descontínua em x igual a 2. F é descontínua em x igual a 2, pois 2 não está no domínio de f. Muito bem. Agora na letra B, para x igual a 3. Agora não vai ter problema, né? X igual a 3, o 3 ele está no domínio dessa função. Na verdade, o único valor que não está no domínio é justamente o x igual a 2, nesse caso aqui, né? Então vamos lá. Primeiro passo é calcular o valor da função quando x vale 3, o nosso f de 3. Vamos lá, trocando o x por 3, 2 vezes 3 mais 1 sobre 3 menos 2. 3 menos 2. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1, 7, resulta 7 sobre 1, que dá 7, né? Então o valor da função quando x vale 3 é 7. Agora qual é a próxima condição? O limite dessa função, quando x tende a 3, esse limite tem que existir e ser igual ao valor da função quando x vale 3, ou seja, tem que resultar 7 esse limite. Vamos colocar aqui, o limite da função 2x mais 1 sobre x menos 2, quando x tende a 3, esse limite aqui vai ser igual a 7, né? A gente viu na aula passada a propriedade da substituição direta, é só eu trocar o x desse limite pelo 3, então isso aqui vai resultar 7, certo? Na verdade, todas as funções que são polinomiais, racionais, raízes, trigonométricas, exponenciais e logaritmas, basicamente todas as funções que a gente vai trabalhar, elas são contínuas para todos os números que estão no seu domínio, tá? Então, se a primeira condição aqui for satisfeita, o número estiver no domínio da função,
a segunda condição automaticamente será satisfeita. O limite da função quando x tende para esse valor vai existir e vai ser igual ao valor ali da função. Então, aqui a nossa função quando x vale 3 resulta 7 e o limite dela quando x tende a 3 também é o mesmo 7. Essa função ela é contínua em x igual a 3. F é contínua em x igual a 3, pois verificamos que o f de 3 é igual ao limite da função f de x quando x tende a 3, tá ok?